Oiê! Sejam muito bem-vindos. Essa é uma live muito especial para mim, onde nós vamos conversar sobre um dos assuntos mais fascinantes que mais me ajudaram na minha vida pessoal, que é como lidar com os pais na vida adulta. Muitas das perguntas que chegam para mim dizem respeito a essa questão. Ela tá chegando, pessoal. Me avisem se o som tá legal. Como lidar com os pais na vida adulta. Não sei se eu vou conseguir terminar essa live toda aqui hoje, mas nós vamos dar andamento nesse assunto. Dona Denise, tudo bem? Que dia que você vem para a mentoria? Terça, nessa quarta ou na outra, né? Terça não, nessa quarta ou na outra, Fran. Suete, é Suete mesmo, Carol Suete. Nanda, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, tá? Eu estava ansiosa para fazer essa live, não vou mentir, já vai clicando aqui no aviãozinho e enviando na outra semana. Ah, é mesmo, você tá de plantão nessa, né? Esse é um assunto, pessoal, eu não vou nem enrolar, não, já tá aqui, tá o material, que vou fazer uma dinâmica aqui sem fazer bagunça. Mas a gente precisa muito conversar sobre esse assunto. Muitas das perguntas que chegam aqui para mim dizem respeito a essa dificuldade de nós seguirmos em frente, de nós, às vezes, nos preocuparmos tanto com os nossos pais. E hoje a gente vai conversar sobre isso, tá bom, eu cresci, e agora? O que eu faço? E não sei se vocês viram algumas perguntas que chegaram aqui para mim durante essa semana. Minha mãe, após a separação, já não é mais mãe. Como que eu faço? Depois que eu me casei, a minha relação com a minha mãe ela é diferente. Então, eu vejo um tom de muita preocupação. E esse foi um assunto, assim, de fato, que mais mexeu comigo a vida toda. Vamos conversar aqui de coração para coração, sabe aquela coisa assim? Talvez depois da live das moedas, essa live de hoje seja uma das mais importantes aqui do meu perfil. Porque a gente precisa compreender que tudo começa na nossa relação com os nossos pais. Tudo na nossa vida começa com eles. E se nós não entendermos, se nós não nos ajustarmos, se nós não nos orientarmos no sentido de qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel, qual é a nossa função diante deles, a gente não consegue ir para a nossa vida, tá bom? Podemos começar? Eu não vou nem me enrolar não, porque eu tenho muita coisa para falar com vocês hoje. Olha, esse é um assunto também que eu quero deixar claro para vocês. Quando eu tive acesso a ele a primeira vez, eu fiquei pensando, cara, esse negócio é muito bonito na teoria, mas será que é possível na prática? É possível isso de fato, de tudo isso que eu tô ouvindo? E eu demorei um tempo para entender, para absorver, mas depois foi fazendo tanto sentido para mim. E o que eu quero te trazer é que você não pode aprender nada novo se você achar que já sabe tudo, tá? Eu quero começar justamente, começar com essa frase. Se você acha que já sabe tudo, você não vai aprender nada novo aqui. E o que eu te peço nessa tarde, sinceramente, é que você fique tranquila, que você aprenda, que você pratique e que você possa sentir os efeitos na sua vida, tá bom? O que acontece? O que a gente já pode começar a falar para vocês? O que a gente já pode começar o nosso bate-papo, tá bom? E depois dessa live também vou abrir uma caixinha para a gente conversar melhor, porque é um assunto que sempre vem e você precisa entender. A primeira coisa que eu quero te falar é que existem somente 2 tipos de movimento na vida, tá? Existem 2 tipos de movimento na vida. Um movimento para o mais e um movimento para o menos. Estão comigo aqui? Ok? Estão comigo aqui? Então, aí a gente já começa a entender para onde que a gente está indo na nossa vida. Olha, existem apenas 2 tipos de movimento na vida. Um movimento para o mais e um movimento para o menos. Diante disso, o que a gente precisa? O que é isso? O movimento para o mais, o movimento para o menos. Se você está se saindo bem nos seus relacionamentos, se você está saindo bem na sua saúde, aí na sua vida profissional, significa que você está caminhando para o mais.
Ah, Fabiola, eu tô com isso, tô com esse problema, parece que a minha vida não vai pra frente, parece que nada que eu faço dá certo. Muito provavelmente você está no movimento para o menos. E eu vou te explicar. Eu quero que você... eu falo disso, eu fico pensando, porque a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei muito incrédula. Eu sou uma pessoa extremamente racional, mas eu sou racional com força. Sou melancólica, né? Então, aí, oi, dona Kerley, que saudade da senhorita. Então, eu sou uma pessoa muito racional. E isso que eu vou te explicar, tudo isso sobre o qual a gente vai conversar, não é no racional. É muito aqui no coração. Algumas coisas você vai concordar, outras você não vai concordar. Tá tudo bem com isso. O que eu te peço de fato é que você... Tá bom, deixa eu abrir um espaçozinho aqui na minha cabeça, no meu coração, para que eu possa, então, entender o que é que essa menina tá trazendo, tá? Aqui, ó, a Vanessa falando que esse é o assunto que ela mais briga com o marido, tenta deixar como sempre foi, mas não consigo, porque não entra na minha cabeça ele casado, continuar fazendo tudo lá do mesmo jeito, tá? Aí que eu vou te explicar agora. Inclusive a minha mãe, né, a minha flor maravilhosa, minha rainha, minha princesa chegou aqui. Mas nem sempre a minha relação com a minha mãe ela foi boa. Tá? Mãe, a senhora tá aqui. Eu posso falar a verdade, né? Nem sempre a minha relação com a minha mãe ela foi boa. E aí que entra uma questão, sabe? Qual é a grande questão que nós vamos conversar aqui? Eu quero te mostrar uma coisa. Eu até trouxe, gente, hoje eu tô toda assim, enrolada, mas eu falei, eu preciso mostrar pro pessoal uma coisa para vocês entenderem. Deixa eu te apresentar o seu pai e a sua mãe. Pode ficar aqui, mãe. A gente não tem vergonha e hoje a gente tem uma relação maravilhosa. Olha só. Esse aqui é o seu pai, ok? Andréia, você vai ter que vir aqui me ajudar. Essa aqui é sua mãe. Duas das bebidas melhores do mundo todo, tá? O que eu quero mostrar pra vocês aqui? Essa aqui é a sua mãe. Deixa eu colocar ela do lado de cá. E esse aqui é o seu pai. Fechado? Eles estão aqui. Veio você. Coloquei, gente, copo de requeijão mesmo, tá? Aqui a gente não perde nada. Ó, quando você foi nascer, o que aconteceu? Prestem bastante atenção e sintam esse movimento aí no coração de vocês. A sua mãe colocou aqui em você... Até que eu não vou fazer bagunça, não. Achei que eu ia fazer bagunça. Entenderam? Ó, sua mãe colocou aqui em você... a vida. A misturinha perfeita dos dois. Aqui está eu e você. Tem como desmisturar isso aqui, gente? Vocês entenderam o que eu fiz? Tem como você desmisturar isso aqui? O que você recebeu de seus pais. Então, aqui, ó. Os pais estão aqui atrás de nós. E nós estamos à frente, porque atrás nós temos costas quentes, tá bom? Sabia disso? Que você tem as costas quentes de um melhor jeito possível. Quem tá atrás de você, aqui atrás de mim, eu tenho a bênção dos meus pais. Você sabia o quanto isso é forte? O quanto isso é poderoso? Você ter pais que te abençoam, você ter pais que te apoiam, que te incentivam, que ficam felizes com o seu sucesso. Isso é ter costa quente de verdade, o resto é brincadeira. Ó, então os nossos pais estão aqui atrás e nós estamos à frente. Misturou essa bebida? Misturou esse leite com café aqui? Aqui somos nós, eu e você. Gente, esse trem tá no cheiro. Esse café é um café especial que eu ganhei e sobrou de manhã, mas eu queria trazer para mostrar para vocês na prática como lidar com os pais na vida adulta. Então, nós somos isso aqui. Se você fala assim, não gosto disso que eu recebi, não quero, não aprovo, o que você está falando para os seus pais? O que você está falando? Ah, meu pai não presta, minha mãe não presta, minha mãe não sabe de nada, minha mãe é uma criança, minha mãe é uma... Né? Não vou falar palavrão aqui não. Mas assim, vocês estão entendendo? Se você é a mistura perfeita dos seus pais que estão aqui atrás e você está na frente, sabe o que você
faz quando você reclama dos seus pais? Você está cuspindo na vida. Você está cuspindo no maior presente que você ganhou, que foi a vida, tá? E aí, como eu disse pra vocês, quem chegou aqui depois, eu tô falando que só existem 2 tipos de movimento na vida. O movimento pro mais ou o movimento pro menos, tá bom? Simples assim. Se atrás de mim estão os meus pais e eu estou na frente deles, o que que tá aqui na minha frente? O que que tá atrás? O que que tá para eu conquistar aqui? Olha, se os meus pais estão aqui atrás e na minha frente tem um espaço enorme, então tem relacionamentos, tem dinheiro, tem viagens, tem amor, tá? Tá tudo aqui na minha frente. Mas quando nós, por algum motivo, viramos para trás e acusamos os nossos pais, se você está, de alguma maneira, olhando para os seus pais com pena, com acusação ou julgamento, você não está olhando de frente para a vida. Você não está pronto, você não vai conseguir dinheiro, você não vai conseguir sucesso, você não vai conseguir um relacionamento. Por quê? Porque você está no movimento pro menos. Quando eu olho para frente, quando eu entendo e aceito que não tem como eu desmisturar isso aqui, ó, misturou, acabou, e eu sou a mistura perfeita dos meus pais, aí eu falo, olha, ok, tudo bem, agora o que que eu vou fazer com isso? Eu sei, pessoal, que isso aqui a gente escuta a primeira vez e eu fiquei estarrecida, porque quando eu fui procurar terapia, na verdade eu tava com um peso enorme nas costas, sabe? Eu sentia assim, um peso enorme nas costas. Quando eu fui olhar, sabe o que estava acontecendo comigo? Eu estava enfiada no meio do casamento dos meus pais. Agora, é tão bonito, né? Você já ouviu aquele ditado? No dos outros é refresco? Pega ele, tá? No dos outros é refresco. Porque eu nunca vi uma pessoa, como a gente é bom para acusar os nossos próprios pais. Então, os meus pais, gente, porque assim, existe uma diferença entre pai e mãe, porque a gente vê o pai e a mãe como pessoas santas, que não podem errar. Mas deixa eu te contar uma coisa, desce do salto porque eles são humanos, eles são pessoas, eles também têm o direito de errar e eles também vão errar pra caramba. Agora, se tem uma coisa que eles acertaram foi quando eles fizeram você. Ah, Fabiola, mas eu não fui planejado. Ah, Fabiola, mas eu não fui desejado. Gente, a maioria, 90% da humanidade não foi planejada não. Inclusive eu sei que eu não fui planejada, porque minha mãe engravidou na lua de mel. Tô te dedando aqui hoje, mãe, com todo respeito, tá? Então, eu sei que talvez, na época, quando a minha mãe engravidou, que ela casou e já engravidou. Talvez ela não estava querendo engravidar, mas eu tenho certeza que quando ela ficou grávida, ela me quis. Eu tenho certeza disso aqui no meu coração, sabe? Então, o que você precisa saber, o que você precisa entender é que essa vida veio para você e se você olha para frente, se você percebe que os seus pais, eles fizeram tudo o que eles conseguiram fazer e se você para de acusação, de julgamento e de pena da vida deles, você vai conseguir olhar para frente. Agora, se você fica, mas tadinho do meu pai, porque também tem esse movimento, né? Tadinho do meu pai, tadinha da minha mãe, né? Olha só o que eles passaram. Você também tá no movimento pro menos, ok? Gente, tá pesado? Vão me falando aí. O que acontece? Quando a gente acusa muitos pais, porque, como eu tô falando, né, no dos outros é refresco, porque a gente acha que vida de casado é um sonho, é uma maravilha. E às vezes, no meu coração, eu criticava a minha mãe. Eu falava assim, como que a minha mãe não faz isso pro meu pai? Mas que tipo de esposa que a minha mãe é pro meu pai? Lá dentro, gente, como eu era cheia de acusação contra minha mãe. Sabe, só tomei na vida. Enquanto eu não melhorei, eu não consegui, gente. O dinheiro não chegava, os clientes não chegavam, a vida não chegava. Sabe, tinha um bom casamento, sempre tive um bom casamento, mas era muito aquém do que eu imaginava, muito aquém daquilo que eu queria, porque no meu coração eu ainda estava cheia de acusação contra Deus, cheia de acusação contra os meus pais, porque quando você fala assim, esse pai não é o certo pra mim, aí você vai lá pra Deus, vocês estão entendendo? Deus, o senhor não fez certo.
Ah, então, é necessário, né? Tá passando... Isso mesmo, ô Jaqueline, é a Jaqueline, né? Olha, a primeira vez que eu ouvi isso aqui, eu chorava, eu me sentia assim, um lixo, eu me senti pequena. Pela primeira vez na minha vida, eu me senti pequena. Porque tem uma coisa que eu quero te contar. Quanto maior você é diante dos seus pais, se você acha que você é o sabe tudo, o sabichão, menor você é diante da vida. Por isso que tem um povo aí que não tá aguentando nada. Agora, deixa eu te contar, quando você se coloca no seu lugar, diante dos seus pais, você fica enorme diante da vida. Aí você enfrenta as doenças, você enfrenta os relacionamentos, você enfrenta o trabalho com força, com energia. Porque se você está voltado, que quem chegou depois perdeu, hein? Eu fiz um negócio aqui, ó. Aqui é você, viu? Ó, misturinha perfeita do seu pai e da sua mãe. Aqui tá seu pai e sua mãe, atrás de você. Copo cheio. Isso aqui eu coloquei só um pouquinho, eu não vou desperdiçar leite com café, né? Minha bebida preferida. E a gente tá na frente. Então, esses movimentos que a gente faz... Aí, quando eu casei, porque aí o negócio muda. É muito fácil, gente. É muito legal. Você tá sentadinha no conforto da sua casa, criticando quem tá vivendo uma situação que você não passou. Mas é fácil demais dar conta, não é? Aí, quando você... quando eu fui casar, eu falei o seguinte, isso aqui que é casamento? Que eu achava que casamento, não vou mentir pra vocês não, eu achava que casamento era só sexo, viu? Eu casei com 17 anos achando que casamento era um conto de fadas, desci rapidinho do pedestal. Aí eu lembro, eu não sei se minha mãe ainda tá aqui, mas eu me lembro claramente de uma ligação que eu fiz pra minha mãe assim que o Matheus nasceu. Eu liguei pra minha mãe um dia e assim que eu me tornei mãe, e eu falo uma coisa, que pena que a gente só percebe isso depois que a gente se torna pai e mãe, sabe? Que pena, mas ainda há tempo, ainda dá tempo pra você. Quando eu me tornei mãe, eu gosto muito de dormir, né? Uma das coisas que eu mais amo fazer na minha vida, dormir. E eu não tinha tempo mais pra dormir. E quando o Matheus dormia, eu ia lavar a roupa dele, eu ia dar uma ajeitada na casa. E eu me lembro de um dia que eu peguei o telefone e liguei pra minha mãe e falei assim, chorando, mãe, eu já te amava. Não sei se ela tá aqui, se ela vai lembrar desse dia. Mas eu vou te falar uma coisa. Hoje eu te amo muito mais. Hoje eu te amo muito mais porque eu acho até que a senhora é meio doida. Porque como que a senhora deu conta de mim porque eu sou a mais velha? E ainda teve coragem de arrumar mais 2. A diferença nossa lá em casa é de 1 ano e meio. Sabe, a minha diferença pro meu irmão e do meu irmão pro outro, pro caçula. E eu lembro que ela ria e falava, você tá vendo agora, né? Eu acho que ela riu demais de mim, porque foi assim que eu me senti. Eu falei, meu Deus, como assim que casamento é isso? Como assim que ser mãe, ser pai é isso? Sabe, Denise? E aí, como eu julgava, como eu criticava minha mãe. Não é assim que a senhora tem que tratar meu pai. Gente, quem que eu achava que eu era? Quem que você acha que você é para enfiar no meio da vida dos seus pais? Para com isso, olha pra frente, vai cuidar da sua vida, tá? Enquanto eu não saí, eu não parei aqui dentro no meu coração de julgar, eles deviam ter feito isso, eles devem fazer isso. Não andou minha vida, não foi pra frente, não tem outro jeito. Ou você caminha pro mais, ou você caminha pro menos, tá? Aí, o que acontece? E tem uma história, né, de uma amiga minha, ela vai saber, porque ela assiste as lives, e ela sabe que eu a amo, de paixão, mas eu me lembro, a gente é amiga desde que eu tinha 15 anos, sabe? Então, por exemplo, lá em casa, minha mãe, gente, e deixa eu falar uma coisa, olha só, como que você vai julgar, como que você vai ter pena de uma pessoa se você não daria conta do destino daquela pessoa? A minha mãe, quando eu olho para a história dela, e hoje eu olho com muito orgulho, sabe? Porque a força que a minha mãe tem é algo assim incrível. A minha mãe, ela lava uma roupa como ninguém. A minha mãe, ela faz uma comida como poucas pessoas. O feijão da minha mãe é o melhor feijão do mundo. O pão de queijo dela nem se fala. Então, minha mãe, ela é maravilhosa. Aí, o que acontece? Só que lá em casa, a minha mãe nunca foi muito de fazer firula, com esses trem de sobremesa. A gente nunca foi muito disso, né? E aí, eu tinha uma amiga, tenho uma amiga, né? Ela é minha amiga até hoje.
que depois eu vou mandar essa live pra ela e vou... Se ela topasse fazer uma live comigo, mas ela é muito tímida. Aí o que acontece, sabe? Aí, tá vendo? Obrigada, viu, Carol? E fica aqui, viu? Fica aqui que você vai entender. Então, quando a gente começou a se tornar amiga, eu tinha uns 15, ela é 4 anos mais velha que eu, ela tava ali na faixa dos 19, 20. E a mãe dela sempre chamava a gente, a mãe dela muito carinhosa e tudo mais, e teve uma questão com o pai, então ela não foi criada com o pai. E eu lembro que... eu vou falar o nome, é a Vanusa, minha amiga, né? E a Tereza é a mãe da Vanusa. Vou falar, tô nem aí, Vanusa, se você achar ruim, depois eu tiro a live. Cate de Paula. Cate, depois eu faço uma live só sobre isso, tá? Só sobre pais narcisistas e tudo mais. Tô devendo, pode me cobrar. Então, eu lembro que às vezes a Vanusa me chamava pra ir lá na casa da Tereza no dia de domingo pra almoçar lá com ela. E a Tereza, gente, ela é até tia da Gra, não sei se a Gra tá aqui ainda. E aí a Tereza, ela gostava de fazer pavê, sabe? Ela fazia pavê de morango, ela fazia pavê de pêssego, ela fazia um tanto de pavê, essas coisas assim. E a Vanusa falava assim, mãe, pavê de novo, mãe. E eu olhava aquilo e eu pensava, gente, como assim ela tá reclamando da sobremesa da mãe dela? Porque, assim, eu até interferia nessa questão do casamento dos meus pais, que é ruim, que é péssimo, mas criticar algo que a minha mãe fazia, eu nunca fiz isso, tá? Em relação à comida, em relação a como ela lidava lá com a casa, eu nunca fiz isso. Então, eu achava um absurdo, falar, Vanusa, que pecado, Vanusa. E a Vanusa demorou a casar, a Vanusa já casou mais velha, né? E eu falava sempre com ela, e a Vanusa nunca parou de reclamar do pavê. Mãe, não aguento, todo domingo, essa mesma sobremesa. E eu falava, gente do céu, como que pode? Aí eu falava assim, depois eu já tinha casado, né? Já casei muito cedo e tudo mais, continuamos amigas e tudo mais. Continuei almoçando lá na Dona Tereza capaz que assiste a live depois. Aí, o que acontece? Aí, Vanusa casou. Gente, teve um dia que eu fui lá no Vanusa. Fui lá na Vanusa e falei, Vanusa, hoje, olhando assim, né? Você arrepende de ter reclamado do pavê da sua mãe? Ela começou a chorar. E ela falando, Fabiola, como que é fácil a gente julgar? Como que é fácil a gente criticar os pais? E quando a gente casa, que a gente vê que não é nada brincadeira. E aí eu falei, Vanusa, cadê? Cadê a sobremesa? Nem sobremesa tem aqui hoje, mas eu falei brincando, né? Nem sobremesa tem aqui hoje. Aí acho que ela correu lá no dia e comprou um sorvete, mas não era sobremesa. Era questão do quanto a gente não percebe o esforço que os nossos pais fazem por nós. É muito fácil a gente criticar. É muito fácil. E aí, lembrando que no dos outros é refresco, sabe? Então, diante disso, eu acho que eu vou ter que fazer de novo uma outra live, porque existem as leis do amor, as ordens do amor. E aí você precisa entender que leis, gente, lei você goste dela ou não, ela existe. Por exemplo, as leis do trânsito, elas existem para nos proteger. Elas existem para melhorar as nossas relações, não é verdade? Porque senão, aqui na minha cidade mesmo, Patrocínio, tem sinal para tudo quanto é lado, mas graças a Deus, porque tinha muita batida, inclusive na esquina de onde eu moro, toda semana tinha uma batida. E se tem o sinal vermelho, você pode ultrapassar o sinal vermelho, pessoal? Me avisem aí. Você pode ultrapassar o sinal vermelho, mas o que vai acontecer se você ultrapassar o sinal vermelho? Você vai correr o risco de bater em alguém, estragar o seu carro, matar alguém, se machucar ou morrer. Então, quando a gente ultrapassa uma lei, quando a gente não segue uma lei, aí isso traz transtornos para a nossa vida. E no nosso relacionamento existem leis. E uma das leis, porque eu não vou falar sobre todas aqui agora, tá? Uma das leis que regem os relacionamentos dos pais e filhos é que nessa relação, os nossos pais, eles são os maiores e nós somos os menores. Esses dias, como eu disse pra vocês, sempre tô mostrando aqui meu sobrinho, né? Eu tô com 2 sobrinhos, eu tenho 2 irmãos, eu tenho 3 sobrinhos. O Gustavo já tá com 14 anos e meio, né? Meu irmão Bruno casou logo depois de mim, o mais novo casou logo depois de mim. E o Renato casou tem uns 6 anos mais ou menos. E tanto a Aline quanto a Mônica foram mães nesse ano. E há mais ou menos uns 4 meses atrás, eu fui lá no meu irmão Renato
E eu tava vendo, presta atenção, eu quero que você sinta isso aí no seu coração, viu? Eu tava vendo ele olhando, o Lucas olhando pro meu irmão. O Lucas devia estar com 5 meses, mais ou menos, nessa época, sabe? Como lidar com os pais que tentam controlar a vida dos filhos após adultos. Júnia, eu vou abrir uma caixinha depois da live. Me manda ela lá na caixinha, por favor, tá? Me manda lá, essa semana a gente vai conversar só sobre isso. Pode ser? Aí você faz esse favor pra mim, me manda essa pergunta lá, tá bom? Então, o que acontece? Aí eu vi o Lucas olhando pro Renato, que os olhinhos do Lucas chegavam de brilhar assim, sabe? Aquela admiração, aquele amor tão puro, tão lindo, sabe? Aquela coisa mais gostosa de se ver. E quando a gente era criança, a gente olhava assim para os nossos pais também. A gente olhava assim para os nossos pais. E de repente, o que aconteceu? Em algum momento, a gente começou a julgar ou ter pena, sabe? A gente começou a ver que os nossos pais, eles poderiam ter feito mais, porque a gente entra numa postura de uma exigência infantil. Muitas vezes a gente não aceita o que os pais estão falando pra gente, a gente não aceita o que os pais deram pra gente, mas o maior presente que os seus pais te deram é isso aqui, ó. Quem tá chegando agora não tá entendendo nada, volta lá no começo, que é a sua vida, tá bom? Seus pais, eles te deram a vida. E o que vem depois, o que veio depois é lucro. Nós estamos aqui e o que vem, o que tá vindo agora já é lucro. Então, como que você lida sabendo que você é menor que os seus pais? Então, suponhamos que você tem uma criança, a Paula hoje não tá aqui, tô vendo ela me responder aqui no WhatsApp. Então, a Paula tá com 2 bebês. Deixa eu pegar alguém que eu sei que tem filho. Aí eu não vi a Paula hoje aqui, a Paula da escola de casamento, mas a Paula tem a Maria, eu acho que a Maria tá com 4 ou 5 anos. Então, o que uma criança de 4 ou 5 anos sabe sobre a vida dos pais? Sabe sobre o casamento dos pais? Sabe sobre o dinheiro dos pais? Sabe o que ele sabe? Nada. Sabe o que nós sabemos do casamento dos nossos pais? Nada. Nada. E isso, quando a gente acha que a gente pode interferir, que a gente pode falar, não é pra você fazer isso, mãe, não é pra você fazer isso, pai, não é assim que você vai gastar seu dinheiro. Você entra numa postura de uma arrogância total. Carol, olha aqui. Como que você se sentiria se os seus filhos falassem assim, mãe, não é assim que faz, não é assim. Eu mandaria, já falei com o Matheus. Às vezes, gente, e o trem mais engraçado, a gente sabe, porque depois vocês vão sentir que o lugar de filho é o melhor lugar do mundo todo, do mundo inteiro. É quando você se posiciona como filha dos seus pais, como filho dos seus pais. Eles vieram primeiro, eles estão atrás e eu estou na frente deles. E eles me deram a vida, essa vida veio lá de trás para mim, porque toda criança tem 2 pais e 4 avós, tá? Toda criança tem isso, no mínimo. Mas quando a gente vai olhar, tem muitas e muitas pessoas lá atrás de nós. E aí, o que acontece? Quando você acha que você pode ou mandar na vida dos seus pais, ou criticá-los, ou ter pena, tadinha da minha mãe, né? Meu pai fez isso com ela, tadinho do meu pai, porque minha mãe não faz comida pra ele direito, que não sei o quê. Olha, você arruma uma encrenca pra sua vida que você não tem noção. Você arruma uma encrenca assim que não tem tamanho. Lembrando que existem 2 tipos de movimento. Ou para o menos, ou para o mais. Não tem outro tipo de movimento, tá? Então, o que acontece? Como que você lida com seus pais na vida adulta? Entendendo o seu lugar. E sabendo que nessa relação você é apenas o filho. Ou seja, quanto filho, você não sabe de nada. Então, sempre se coloca nesse lugar, tá bom? Como filho, eu não sei de nada. Gente, experimente. Às vezes chega alguma pessoa lá e nesse quesito, o que acontece? Porque o tempo todo eu tô acompanhada dos meus pais. Vocês lembram, ó? Vou colocar aqui pra vocês verem. Ó, tô aqui, meus pais estão aqui, eu tô aqui na frente. Lá na clínica, quando eu tô atendendo, entra você e entra seus pais, tá bom? Entra seus pais também. E eu não vou falar mal de pai e mãe de ninguém.
Às vezes as pessoas chegam lá e falam assim, porque a minha mãe isso, porque minha mãe aquilo. Porque você não sabe o que a minha mãe fazia com meu pai. Minha mãe era uma... Nossa, minha mãe judiou do meu pai, minha mãe isso, meu pai traiu minha mãe, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí eu viro pra pessoa e falo assim, tá, e o que você tem com isso? A pessoa toma um susto, mas é porque, olha só, se você está olhando para trás, para o casamento dos seus pais, para o que eles não te deram, com pena deles, sabe? Você aguentaria o destino dos seus pais? Eu já falei com a minha mãe, eu não aguentaria. Minha mãe perdeu a mãe, ela tinha 11 anos. Eu não sei, gente, o que é perder um pai, graças a Deus, sabe? E eu sei que se tudo der certo, eles vão antes de mim. A vida é isso. Eles vão partir antes de mim, eu vou partir antes do Mateus. E assim a vida vai seguindo, sabe? Mas o que acontece se eu tô olhando lá para trás, eu me perco pro que tem aqui, que é relacionamento, saúde e sucesso, tá? Agora é fácil? Não, não é fácil. Por quê? Porque aqui, como algumas perguntas já vieram, mas a minha mãe me pede isso, mas a minha mãe quer interferir na minha vida, mas isso não sei o que, não sei o que. Essa postura no seu coração de honrá-los e de viver a sua vida, você vai ter que tomar isso 3 vezes no dia. Teve uma vez que eu fiz uma dinâmica lá na igreja, que eu fazia esse trabalho com as meninas lá na igreja, né? A Paula, vou mandar essa live pra Paula. E esse café aqui também tá sem açúcar hoje, porque eu faço café sem açúcar. Eu levei a garrafa de café e o leite, né? 1 litro de leite e fui fazendo para as meninas. Mas naquele dia, gente, não deu pra terminar a dinâmica. E só a Paula que fez. A Paula me morde de raiva até hoje. É uma outra Paula. Minha vida é cercada de Paulas, né? Eu falei, Paula, toma, é a vida. Aí ela foi fazendo assim com a cara, sabe? Não tem um açúcar, não? E eu falei, não, Paula, é a vida, do jeito que é. Aceita que dói menos. E ela foi e tomou. Só que as outras também teriam que tomar, porque eu tava fazendo uma brincadeira com elas. Mas só ela que tomou nesse dia. Até hoje, de vez em quando ela mexe. Fabíola do céu. E a vida é um café um café com leite sem açúcar. Eu falei, é assim. É o que veio, é o que tem. Então, o que acontece? Diante do que os seus pais te deram, presta atenção. Diante do que os seus pais já te deram, hoje, se você tá aqui, se você tem mais de 15 anos e tá me escutando, seus pais fizeram algo muito bem feito. Você sobreviveu, você tá aqui, você virou gente, certo ou errado? Pensa aí para vocês verem comigo o quanto isso é poderoso. Agora, se eu tô aqui, e aí o que acontece hoje, o movimento que acontece, antigamente os filhos ou se casavam mais novos, ou depois da faculdade saíam de casa para trabalhar, mas hoje tem gente de 50 anos morando com os pais, sabe? E aí, quando você está morando com seus pais, se você depende deles ainda financeiramente, se você depende deles emocionalmente, isso vai começar a arranhar a relação. Porque filho tem que ir para a vida, entenderam? Filho tem que ir embora, filho tem que vazar. Então, como eu estava falando para vocês, e assim, nunca desrespeitei a minha mãe, nem nada disso não, mas lá no meu coração, eu guardava. Não sei se a minha mãe deveria ter feito, acho que minha mãe deveria ter feito diferente. Só tomei da vida. Enquanto eu fiquei nessa, gente, os treinos não davam certo, adoeci. Na semana que vem eu vou fazer a parte 2 dessa live e eu vou explicar para vocês sobre essas leis que regem as relações e qual dessas leis você pode estar quebrando, tá? E se você quebrou, atravessou o sinal vermelho, o negócio ali vai ter consequência. Mas o que acontece? Depois que eu me casei, e assim, eu achei interessante essa pergunta, depois que eu me casei, a minha relação com a minha mãe não é mais a mesma. Gente, mas depois que a gente casa, a relação com a mãe não é a mesma mesmo mais não. Você tá fora da casa da sua mãe. A relação, obrigada pelo abraço aí, tá bom? Então, depois que você se casa, gente, a relação com seus pais é diferente mesmo. Vocês precisam deixar os pais de vocês em paz. Deixa o pai e a mãe de vocês viverem a vida deles e vai viver a sua vida. Porque você vai ver que cuidar da sua vida dá muito trabalho, tá? Dá muito trabalho. Outra aqui, então, como lidar com os pais, parte 1. Primeiro, sendo somente o filho. Filho não sabe de nada da vida dos pais. Entenderam? Coloca aí pra mim, escreve aí, filho não tem que se meter no casamento dos pais, nem na vida dos pais. Escreve pra vocês não esquecerem, tá bom? Filho não tem que se meter em casamento do pai, não tem que se meter na vida do pai. Não é pra vocês fazerem empréstimo, não é pra você ir nesse lugar não. Gente,
Ah, se eu tivesse uma vara online pra me dar na bunda de vocês. Ó, segundo, você vai viver a sua vida de maneira a honrar tudo que eles fizeram por você. Você tem noção dos sacrifícios que eles passaram pra te dar a vida? Você tem noção do sacrifício de tudo que eles viveram, do que suas bisavós viveram, do que suas trisavós viveram? Esses dias eu fui pesquisar um pouquinho da minha árvore, né? E aí, nossa, eu fiquei encantada. Eu fiquei tão cheia de ver, assim, provavelmente hoje, né? Eu tenho certeza que tanto as minhas bisavós, as minhas tataravós, as minhas avós, a minha mãe, as minhas tias, elas têm muito orgulho de quem eu me tornei, tá? Elas têm muito orgulho de quem eu me tornei. E assim, se não fossem elas, se não fosse o sacrifício dos meus avós, do meu pai, inclusive, gente, eu tenho orgulho demais dos meus pais. A minha mãe, né, sempre trabalhou para ajudar meu pai é pedreiro, meu pai é um pedreiro de primeira. E ele tá aqui, inclusive, na reforma da minha casa, sabe? Ele tá aqui. Todo dia eu passo lá e fica rindo de mim. Você tá cansada, minha filha? Você nem começou a vida, você tá trabalhando aqui. Eu tinha que ter uma vara online, Paula. Nossa, mas eu ia arrasar. As 42 pessoas que estão aqui comigo, ia tomar umas lapadas na bunda. Porque tem hora que a gente tá precisando, sabe de quê? É de vergonha na cara. É de vergonha. Gente, eu tô com 40 anos, né? Às vezes eu vejo alguns filhos com 25 anos. Ah, porque eu estudei. Ah, porque meu pai não deixa eu dirigir a empresa dele. Tá. Você tem 25 anos, você fez MBA, você fez faculdade, tá. Com 25 anos, o que seu pai tinha? Eu lembro de uma coisa assim, na internet, até queria achar esse vídeo, mas era mais ou menos assim, o menino tinha 30 anos e falava assim, ah, porque meu pai não quer deixar eu dirigir a empresa dele, aí a pessoa falou assim com ele, tá, seu pai com 30 anos, o que ele tinha? Ah, ele tinha uma empresa com 1.000 funcionários, ele tinha isso, isso e aquilo, ele tinha um patrimônio de 10 milhões de reais. Tá bom, e você com 30 anos, o que você tem? Não, eu tenho uma faculdade, um MBA. Tá, quantos funcionários você tem? Gente, aí eu fico pensando assim, por exemplo, a minha mãe com a minha idade, ela tinha já 3 filhos, uma filha casada, e acho que com 45 anos ela foi avó pela primeira vez. Mas eu não dei conta nem de um. Gente, você tá entendendo assim? Que quando eu tive o primeiro filho, eu falei, eu paro aqui. Você tá doido? Isso é que é ser mãe, entendeu? Mas a minha mãe teve 3, um atrás do outro. Fralda de pano. Gente, se vocês não sabem, as novas aqui não devem saber, mas fralda descartável é uma tecnologia que veio diretamente de Deus recentemente. Mas antigamente era fralda de pano que tinha que quarar. Gente, menino, quando começa a fazer cocô, quando eles começam a comer comida, é um cocô tão fedido. Paula do céu, a Paulinha tá aqui, a Paulinha chegou. Paula do céu, como que faz? E agora hoje é descartável, entendeu? Você pega ali, você dobra e puf, joga fora. Acabou. Mas na época da nossa mãe, era tudo sozinha. Porque hoje, gente, hoje os homens ainda apoiam, hoje os homens dividem as tarefas, mas antigamente não tinha nada disso não. Então quem somos nós para achar que a gente é melhor que os nossos pais? Mas onde que a gente tirou essa ideia ridícula? Então para de olhar para trás e olha para frente. E número 3, deixar que eles vivam a própria vida. Tem uma menina, né? Ela sempre me pergunta aqui, porque eu não me dou bem com a minha mãe. Então... Gente, se você tem mais de 18 anos e você não está satisfeito na sua casa, deixa eu chegar pertinho aqui, deixa eu te falar uma coisa. Se você tem mais de 18 anos, com todo o meu coração, deixa eu te falar, e você não está satisfeito na sua casa, vai embora. Vai embora. Entenderam? Assim, é simples assim. Vou falar baixinho aqui. Fabiola, mas eu não tenho salário, eu não consigo sair de casa. Então aguenta. Não tem outro jeito. Porque a gente reclama muito, a gente acha que os nossos pais fazem pouco, mas se você não consegue se manter, então trabalhe para se manter. Eu tô falando assim de coração, eu já falei isso aqui, e eu sei que às vezes fica parecendo até um pouco insensível da minha parte, mas não é, tá? Se você não tá satisfeito, se você é solteiro aí, ó, e tá insatisfeito com o que seus pais estão te dando, a porta da rua é a serventia da casa. Aí, Fabiola, mas como é que eu vou... Você vai descobrir, sabe o quê? Que dinheiro não dá em árvore,
que internet, ela não vem sozinha. Você tem que pagar um net todo mês, você tem que pagar gás, você tem que pagar água, sabe? Gás, gente, é um trem assim, só termina na hora, só acaba no dia que você não tem dinheiro, ou bem no meio da janta. Tô te falando a verdade, gente, porque assim, vamos crescer, sabe? Assim, o convite que eu faço nessa tarde para vocês é muito fácil a gente julgar os pais. Vai fazer o que eles fizeram. Meu pai, mas a minha mãe casaram com 20 e poucos anos. Tiveram que sustentar uma casa, entendeu? Vai valorizar mais os pais, isso mesmo, sabe? E se você não tá satisfeita, gente, passou de 25 anos, não mora com pai e mãe, não. Vai viver sua vida. Você vai ver o tanto que a sua relação com eles vai melhorar, sabe? Porque aí você vai descobrir que a comida, se você não fizer, ela não brota instantaneamente no fogão. Ela não aparece sozinha na geladeira. Se você não comprar o leite, se você não guardar o leite na geladeira, o leite perde. Você vai descobrir que a margarina, a manteiga, se você não tampa, sabe? Se você não tampa ela não vai tampar sozinha. E isso é um aprendizado tão grande. E você vai, deixa eu te contar, quando você sai de casa, você vai passar pela maior lição que você pode imaginar. Que você vai descobrir que seus pais são maravilhosos. Seus pais são maravilhosos. Sendo narcisistas, não sendo narcisistas. Eles colocaram comida dentro de casa. Sabe? Meu pai estava pensando isso ontem. A minha mãe já, por ser mulher, né, mais carinhosa e tudo mais. Mas meu pai nunca virou pra mim e falou eu te amo. Nunca. Ele não precisa. Ele não precisa. A minha mãe também não precisa falar pra mim que ela me ama. Eu sei, sabe? Eu sei. Aqui dentro do meu coração, eu tenho certeza que se acontecer qualquer coisa comigo, eles vêm me socorrer. Eles vêm me ajudar. Só que eles sabem que hoje eles podem ficar em paz que eu tô seguindo com a minha vida. Sem interferir respeitosamente. Respeitosamente estou seguindo a minha vida, olhando para o que eu tenho que fazer. Olhando aqui para frente. Para qual lugar você está olhando? Para trás ou para frente? Se você está olhando para trás, porque eles não te deram, reclamando ou tendo pena, você está olhando para o menos. E se você está olhando para frente, você está olhando para o mais. Rose, eu estou encerrando aqui, mas põe para mim essa caixinha na pergunta que eu vou abrir. Pode ser? Que aí a gente vai conversando sobre esse assunto nessa semana. Tudo bem? Vocês gostaram da live? Deixa eu desativar os comentários. Eu quero pedir um favor. Que você tire um print bem legal. Vamos fazer o print aqui, ó. Pera aí. Que aí vocês tiram um print e coloquem aí, por favor. Agora não é das moedas, não. Agora é do leite com café. Podem tirar aí, por favor, o print. E me marcar. Me marca, manda essa live pros seus amigos, entendeu? Esse assunto não terminou. Semana que vem eu concluo ele, ou não, porque é um assunto muito vasto, muito extenso. Porque eu já falei pouco, tá? Hoje eu falei pouco. Tem mais pra falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu correr pra trabalhar. Deixa eu correr porque a vida me espera, né? A vida nos espera, mas que você possa se lembrar disso. Lembrando que você estar no lugar de filho é um lugar para o qual você tem que ir todos os dias. Todos os dias, tá bom? Mas semana que vem a gente vai conversar mais. Ó, beijo. Tchauzinho. Ah, pessoal, eu acho que a gente vai passar a live para dia de terça. Dia de segunda tá muito corrido mesmo. Mas a gente conversa depois, tá bom? Tchauzinho. Com Deus.